Olá, amigos. Cá estamos para mais uma edição do projeto Gotas Fraternas. Hoje com o capítulo 164 do livro Pão Nosso de Emmanuel, e que leva o título de O Diabo. Bom, é óbvio que a gente já precisa parar aí nesse título, né? Que não deixa de ser intrigante. Esse tema é muito interessante porque é uma das coisas sobre as quais o Espiritismo veio nos trazer muito esclarecimento. Por muito tempo, muitas pessoas tiveram medo por conta de superstições que atormentavam as pessoas. Mas a gente tem que entender a nossa perspectiva espírita dessa palavra antes de ver o texto de Emmanuel, né? Nós já tivemos assim diversos nomes, né, que configuram a mesma ideia. É diabo, Satanás, demônio, Lúcifer, príncipe do mal, coisa ruim, capeta, Beelzebub e por aí vai, né? Bom, na visão teológica, e que foi a que assustou muita gente, né, ao longo da história, nós temos aí uma definição que, assim, eram alguns anjos que se rebelaram, tendo Lúcifer à frente deles, como seu chefe, né, seu rei, e que passaram a agir em oposição, digamos assim, ao propósito divino para a humanidade. Eternamente voltados para o mal, portanto, vivendo em sofrimentos terríveis e que querem arrastar mais e mais almas para o mesmo sofrimento eterno. Então, a gente vai ver um pouquinho, assim, o sentido de algumas palavras para a gente poder entender melhor essa questão, né? Por exemplo, diabo. A palavra diabo, ela deriva do grego diabolo. E essa proposição aí ela representa a divisão, separação. Então, tudo que é diabólico é aquilo que gera divisão, que gera separação. Então, diabolos é aquele, na verdade, que se opõe, é aquele que desune. Então, a gente pode dizer que é aquele que calunia, que gera maledicência, essas coisas, né? Então, esse é o sentido dessa palavra diabo, que vem do grego, da palavra diabo, que vem do grego diabolo, né? Bom, se a gente pegar a palavra Satanás, Satanás vem do hebraico Satã, que tem o mesmo significado da palavra diabolo no grego, né? Que significa então adversário, aquele que se coloca contra, como inimigo, adversário, o antagonista, digamos assim. E demônio? Demônio é uma palavra que vem de daimon, que também vem do grego, que significa espírito. Sócrates tinha o seu daimon, né, com o qual ele conversava. Então, era um espírito. A ideia que daimon era aquele espírito mal veio assim muito depois, né, muito tempo depois. O daimon de Sócrates, na verdade, ele orientava Sócrates, né? Eles conversavam, trocavam ali figurinhas, né? Então, a origem dessas palavras, por isso que nós pegamos como exemplo, nos faz entender a ideia original e que, na verdade, aos poucos ela foi sendo modificada, deturpada e acabou sendo relacionada com aqueles seres eternamente voltados para o mal, chefiados por Lúcifer, daquela visão teológica, né? Agora, o Espiritismo vem esclarecer para a gente, né? Vem trazer uma nova visão do que poderia estar se referindo Jesus quando fala nesse versículo que Emmanuel comenta para esse texto, né? Porque Emmanuel comenta um versículo de João no capítulo 6, versículo 70, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo.
Olha só, é uma fala assim fortíssima, né? Como assim? Como assim? Quer dizer que ali entre aqueles 12 discípulos, mesmo convivendo tanto tempo com o mestre, havia ali um demônio, um diabo, né? A gente não pode entender aí nessa fala de Jesus que ele está se referindo àquele ser eternamente dedicado ao mal, chefiado por Lúcifer, né? Então aí a gente tem assim algumas interpretações que podem nos dizer que acontece que existem espíritos inferiores que nos atormentam, nos influenciam, né? E que podemos tomar aí uma postura, se assim se pode dizer, a postura de um diabo, né? Mas foi pela influência deles, né? Então, assim, são tentações que nos aparecem pela frente dos espíritos obsessores, né? Terríveis, né? E que levam a gente a cometer alguns desatinos. Olha só, acontece, meus amigos, que se algum espírito obsessor consegue influenciar, consegue nos influenciar de alguma coisa, significa que ainda existe em nós alguns elementos, algumas tendências que ainda trazemos, nas quais eles encontram ecos para trabalhar e conseguem nos influenciar. A gente tem que entender que as tentações, elas não vêm de fora. Nós não caímos, vamos dizer assim, entre aspas, nas tentações. Na verdade, assim, nós só caímos, né, nas tentações quando ainda temos dentro de nós alguma coisa assim, alguma predisposição para aquilo, para aquele ato, para aquela situação. Portanto, meus caros, a gente pode concluir dessa fala de Jesus que existem momentos em nossa vida que nós ainda agimos segundo certas vibrações de baixa frequência. Então, nessa fala de Jesus, diabo, né, que ele fala, um de vós é diabo, né? Diabo, na verdade, representa então esses momentos, vamos dizer, essas particularidades, essas facetas, vamos dizer, da nossa própria personalidade. Espíritos malfeitores só conseguem nos influenciar porque nós ainda temos parcelas de diabo, entre aspas, dentro de nós. Lembrando, né, que todas as falas de Jesus não eram dirigidas apenas às pessoas que estavam à sua volta, mas para todos nós, em todos os tempos. São palavras de vida eterna, não é isso? Então nós vemos que essa fala tão forte de Jesus, e um de vós é diabo, vale para todos nós. Essa fala de Jesus tão forte, na verdade, ela visa nos levar, a todos nós, a uma reflexão. A gente tem que refletir o quanto de diabo ainda temos dentro de nós, que de vez em quando aflora, né? A gente tem assim uns petis, não é verdade? A gente não pode terceirizar a responsabilidade dos nossos atos. A gente não pode terceirizar a responsabilidade a esses que a gente denomina de espíritos obsessores. A responsabilidade não é deles. A responsabilidade é sempre nossa, em todas as atitudes. Mas vamos ao texto agora, né? Então o texto leva o título de O Diabo, e o versículo que Emmanuel comenta está lá em João, no capítulo 6, versículo 70, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo. Então Emmanuel começa a comentar o seguinte: quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Então, como a gente disse, né, muitas pessoas se angustiaram muito ao longo da história,
devido a esse conceito teológico que existia. Então, Emmanuel continua. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante no seio de tormentosas trevas. E outro receio que atormenta muito as criaturas é o medo do umbral, das regiões trevosas, né? Que tantas vezes são descritas assim como tão tenebrosas, né? E sim, Emmanuel na sequência vai nos falar que elas existem certamente, né? E essas regiões aparecem nas mais diversas condições, né? Desde as não tão terríveis como até as mais tenebrosas e sofredoras condições. Bom, entretanto, as criaturas que eventualmente forem conduzidas a essas regiões, isso somente acontece devido exclusivamente ao fato de que já cultivavam dentro de si, enquanto encarnadas, essas vibrações. Portanto, elas são conduzidas, né, por pura sintonia de vibrações. Então, quem não cultiva essas vibrações dentro de si, não há por que ter receios, né? Então, continuando com Emmanuel. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles constituíra em representação do próprio gênio infernal. Vejam como as coisas vão se esclarecendo, porque Jesus disse, não vos escolhi a vós os 12 e um de vós é diabo. É isso? Então, veja o que Emmanuel continua dizendo assim, basta isso para que nos informemos de que o termo diabo, que Jesus fala ali, né, não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Ele designa o próprio homem, olha só, o próprio homem, quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Então, meus caros, Jesus não poderia estar se referindo, obviamente, àquele Lúcifer poderoso que chefiava ali os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, né? E agora, assim, a gente lembra de uma outra passagem que pode nos esclarecer ainda mais com relação a isso, né? É uma passagem que, num certo momento lá, quando Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas diziam que ele era. Então, uns falam que era Elias, outro João Batista, outro profeta Jeremias. Mas Jesus pergunta para eles, mas vocês, o que dizem que eu sou? Né? E aí Simão Pedro responde o seguinte, tu és o Cristo, Filho de Deus, que vive. E Jesus diz para ele o seguinte, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Olha que legal, né? Entretanto, pessoal, logo depois, Jesus faz ali um dos anúncios do Calvário. E o mesmo Simão, que foi intuído por Deus nosso Pai há pouco, agora, tendendo às questões de apego, de retribuições assim desejadas, de imaginados privilégios divinos, né? Diz para Jesus assim, não, mestre, imagina, Deus não vai permitir que aconteça isso com você, né? Ele vai ter misericórdia. Não foram essas palavras, é lógico, mas com as minhas palavras, né? E Jesus responde para ele assim, vai para trás de mim, Satanás, tu és escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então veja que em dois momentos assim relativamente próximos, Simão recebe uma ótima intuição divina e logo depois, pela sua atitude, Jesus chama ele de Satanás.
Ele não era o Satanás, aquela figura lendária, mas estava refletindo naquele momento uma atitude contrária ao plano divino. Então a gente vai entendendo que essa referência, na verdade, representa assim, são momentos diversos que a gente pode apresentar na mesma existência. Todos nós, todos nós. Continuando com Emmanuel. Daí concluímos que, veja só como ele fala, ó, daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás, então, simboliza então a força contrária ao bem. Quer dizer, então, mas se diabo, Satanás, representa uma parte de mim que ainda mantém certas tendências complicadas, e eu, então, sou uma força contrária ao bem? Pois é, meus amigos, quando eu dou vazão a essas tendências inferiores, que ainda residem em mim, sim, eu estou agindo contra o bem, não é? Mas Emmanuel nos esclarece e nos tranquiliza, porque ele fala o seguinte na sequência. Quando o homem o descobre, ou seja, quando eu identifico em mim essas questões complicadas, não é isso? Então, quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Ou seja, meus amigos, sempre importante conhecer-se, identificar em nós o que precisa ser trabalhado, precisa dar combate, como fala Emmanuel aí, né? Essas facetas de Satanás, essas expressões diabólicas que ainda trazemos. Muito importante termos assim coragem, humildade, de nos reconhecer com certas tendências, com certos pensamentos, sentimentos, e necessário se faz dar-lhe combate, como diz Emmanuel. Aí Emmanuel continua assim: grandes multidões mergulham em desesperanças seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Quer dizer, não entendendo isso, as pessoas ficam angustiadas. Mas veja o quanto o Espiritismo nos auxilia, nos esclarecendo, né? Porque como a gente poderia interpretar essa fala de Jesus sem o esclarecimento do Espiritismo? E aí, meus caros, Emmanuel encerra o texto dizendo o seguinte: e comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Pois é, meus caros, ou seja, se dentro dos 12 havia quem poderia cair em determinadas situações que se convertera em diabo, segundo Jesus, que se dirá entre nós? Que se dirá entre nós? Portanto, meus amigos, que possamos estar vigilantes a cada momento, vigiai e orai. Busquemos a nossa conexão com o mais alto, busquemos analisar cada ato, cada pensamento, cada sentimento e buscar o bom combate. Tudo posso naquele que me fortalece, não é assim? Roguemos forças, então, ao nosso Mestre querido, para que estejamos sempre firmes na condução das nossas decisões, que elas estejam sempre pautadas na mensagem gloriosa do nosso Mestre Jesus. Muita luz e muita paz a todos.